Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta quinta-feira eu queria tratar de um assunto aqui com vocês. É um vídeo especial com algumas estatísticas e, na verdade, eu quero propor aqui uma reflexão para vocês. Eu falei sobre isso na nossa live pós-jogo, mas como a live de ontem foi atípica, tanto pelo horário em que ela começou e também pela sua duração, eu quero trazer isso agora para um vídeo e desenvolver esse tópico. Sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre as lições que o jogo contra o Grêmio, as lições que o Vojvoda precisa tirar desse jogo contra o Grêmio. O Santos mostrou muita garra, mostrou muita determinação, mostrou muita entrega, foi atrás de um resultado. O Santos merecia melhor resultado pelo que produziu, 24 finalizações contra 4 chutes do Grêmio, mas o Santos não teve a competência necessária para superar o seu adversário em número de gols. Mas tudo bem, eu acho que todos nós santistas vamos concordar que o time está em franca evolução. Mas na atual circunstância em que o Santos se encontra, na atual situação em que o Santos se encontra, e que situação é essa? O primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, mais do que jogar bem, o Santos precisa pontuar. E para pontuar, e nesse caso a vitória nos dá mais pontos do que o empate, o Santos não pode ter o trabalho coletivo e tático do Vojvoda, que tem sido muito bem feito. Comparando com o que vinha sendo feito, eu diria que é uma espécie de revolução que o treinador argentino está fazendo, mas esta melhora considerável e significativa do aspecto tático não pode ser boicotada pelo desempenho técnico de alguns jogadores. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype este vídeo e também considere se tornar membro do nosso canal, tá bom? Somos 22 membros já, temos 22 membros apoiando o nosso trabalho e eu quero crescer cada vez mais, aumentar esse número. Você pode vir para o nosso grupo de WhatsApp, você tem prioridade nas perguntas das lives. Eu respondo as perguntas do pessoal que não é membro e os inscritos que não são membros são testemunhas disso. Mas quando a coisa ali está meio apertada, muitas mensagens sobre o mesmo assunto, eu procuro sempre priorizar os membros, afinal de contas tem uma ajuda financeira envolvida. Mas o tratamento é igual para todos. Então, se você quiser e puder, evidentemente, apoiar o meu trabalho, eu te agradeço. E, aliás, me desculpem ser repetitivo, mas esse é meu jeito de ser. O meu mais profundo e sincero e verdadeiro obrigado para todos vocês, a cada um de vocês. Mesmo que você seja inscrito há 2 anos, que você seja inscrito há 2 dias ou que você esteja inscrito há 2 minutos, que você clicou no inscrever-se no começo desse vídeo. Sem distinção, todos vocês são muito importantes porque vocês estão permitindo que eu realize um sonho. Isso aqui, este canal, era um sonho para mim e ele está se realizando dia após dia. Quero crescer cada vez mais, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Um dia a gente chega lá. Um espaço bacana, que a gente não pisa em ninguém, a gente não desmerece ninguém e só quer falar de Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Somos mais de 13 mil inscritos e isso se deve única e exclusivamente a vocês. Sem a audiência de vocês, esse canal não existiria. Mas vamos ao vídeo. Lições. Lições que o empate contra o Grêmio precisam ser. Lições que o Vojvoda precisa tirar desse jogo. Estou me atrapalhando com essa frase, né? Acho que eu ainda estou desnorteado por causa do gol que o Tiquinho Soares perdeu ontem. Primeira lição: não dá para esvaziar o meio de campo do Santos. Talvez um dos principais méritos do Vojvoda seja o meio de campo povoado. Os 4 jogadores no meio de campo. João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, agora o Barreal com o Roleiser, já foi o Neymar esse quarto homem do meio de campo. É dessa forma que o Vojvoda tem conseguido fazer o Santos controlar o meio de campo contra vários adversários. Nós impusemos nosso ritmo contra o Atlético Mineiro, impusemos nosso ritmo contra o Red Bull Bragantino, fizemos um bom primeiro tempo contra o Grêmio, na verdade um mediano primeiro tempo contra o Grêmio, mas criando jogadas, tendo esses 4 homens no meio de campo. Eu sei que o jogo de ontem foi uma circunstância completamente atípica, o Vojvoda entendeu que precisava talvez de mais presença de área, porque o Grêmio só se defendia e saía no contra-ataque, e ele tinha o João Schmidt amarelado. Eu entendo tudo isso e eu aprecio a ousadia do Vojvoda, eu falei isso na nossa live. Mas vocês percebam que, como aconteceu tudo quase ao mesmo tempo,
ele bota o Tiquinho no lugar do Schmidt no intervalo e com 10 minutos do segundo tempo o Santos toma o gol, o Grêmio se fecha ainda mais, o Santos fica com 4 jogadores lá na frente, né? Roleiser, Lautaro, Tiquinho e Guilherme, o Barreal quebrando um galho de volante junto com o Zé Rafael, muita gente no ataque e pouca gente no meio de campo. O Grêmio cresce de produção quando o Santos esvazia o seu meio de campo. Então, ainda que o Vojvoda não tenha uma profundidade de elenco maravilhosa, bastou tirar o João Schmidt e o Vitor Hugo ficar machucado, além da lesão do Gabriel Bontempo, que acabaram as opções no meio de campo, acabaram entre aspas, né? Ontem talvez poderia ter colocado o menino Ian para jogar, que o Santos perdeu o controle do jogo. Então a primeira lição é essa. O meio de campo do Santos não pode ser esvaziado, porque nós já vimos isso acontecer com o Pedro Caixinha, com o Kleber Xavier. Sem domínio do meio de campo, o Santos perde o controle do jogo. Essa é a primeira lição. Segunda lição, que eu acho que o Vojvoda precisa tirar desse jogo, é preciso olhar com carinho e atenção para a base. E isso, eu vou voltar nesse tópico já já, mas vejam só, meus amigos, o Robinho Júnior é uma criança. Ele tem 17 anos, ainda está em formação, ele vai oscilar, ele nem é titular absoluto do Sub-20, pelo menos não era quando foi promovido para o profissional. Inclusive, no meio da semana passada, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele desceu para o Sub-20 para jogar contra o Corinthians no mata-mata, fez um jogo ruim, foi substituído e saiu bravo, não sei se com o treinador ou com o seu próprio desempenho, mas isso vai acontecer, ele vai oscilar. Mas ontem ele entrou e mostrou que pode ser útil. Precisa de minutagem. Entra 20 minutos num jogo, 25 no outro, 10, 15 em um. Às vezes o cara sai, tá pendurado, se machucou porque as lesões infelizmente acontecem, bota um tempo para jogar, porque pelo menos nos jogos dentro da Vila Belmiro, em que o torcedor está lá, quando ele pega na bola já tem um frisson. Ele passa o pé em cima da bola, o frisson aumenta. Ele finta, ele chuta, a torcida vem junto com ele. O escanteio que origina o gol do Lautaro Dias, se eu não estiver equivocado, ele que bateu. Então pode ser útil. Não estou dizendo que o Robinho Júnior já é uma realidade, que ele vai ser melhor que o próprio pai, que ele é o novo Lamine Yamal, nada disso. Mas precisa ter atenção com esse garoto, precisa de minutagem. Assim como precisa de minutagem para o Souza, vou falar do Souza já já, precisa de minutagem para o Ian, acabei de falar do meio de campo esvaziado, e até mesmo, já fazendo a transição para o próximo assunto, que é a próxima lição que o Vojvoda deveria tirar desse jogo contra o Grêmio, por que não olhar com mais atenção para o João Schmidt? Perdão, para o JP Sherman. Me desculpem, gente, me desculpem aí. O Mike não estreou com a camisa do Santos. O Igor Vinícius está melhor que o Mike, mas a gente reconhece que não é nenhuma Ferrari, nenhuma Brastemp. Se o Vojvoda conseguiu recuperar o João Schmidt e está potencializando outros jogadores, será que o Sherman não pode ser potencializado também? Então, a segunda lição que eu gostaria que o Vojvoda tirasse desse jogo é olhar com um pouco mais de atenção para as categorias de base, a nossa joia mais preciosa dessa coroa. Certo? Antes de falar do terceiro e da quarta lição, queria pedir para você deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não fez isso e se você for novo por aqui, além de te desejar as boas-vindas, quero te lembrar de se inscrever no nosso canal. Terceira lição. Não dá para deixar o Mike incontestavelmente como titular. O Mike tem 8 jogos com a camisa do Santos, pelo menos na teoria, porque na prática eu diria que o Mike sequer estreou com a camisa do Santos. Jogos muito ruins, eu diria que contra o Bragantino e contra o Grêmio, ele brigou com força para ser o pior em campo. Contra o Bragantino tem discussão. Contra o Grêmio, para mim, não tem discussão. Foi o pior em campo. E as más atuações do Mike já vêm de outros carnavais. Vamos lembrar que contra o Vasco da Gama, é ele que desiste da jogada, aquele lance em que a bola saiu, mas se o juiz não marcou, você não pode desistir da jogada. É ele que desiste da jogada naquele lance que origina o 1-0 do Vasco. Ao longo daquele jogo, aquela catástrofe, todo mundo foi mal, é verdade, mas talvez, se eu não me engano, 4 dos 6 gols saíram do lado do Mike. E aí, gente, olha só, o Mike tem 29 jogos no ano. São 21 pelo Palmeiras e 8 com a camisa do Santos. Ele tem uma assistência no ano. E essa assistência aconteceu no dia 25 de janeiro de 2025 contra o Novo Horizontino. Ele jogava pelo Palmeiras no Paulistão. Já são 9 meses quase que o Mike não dá uma assistência. Onde eu quero chegar com isso? Me parece
que o Mike já não tem mais tanto vigor para atacar. Defensivamente, os números dele são sólidos. Na comparação com o Igor Vinícius, inclusive, ele leva vantagem na maioria dos. Na maioria não, ele supera o Igor Vinícius em todos os critérios defensivos. Mas ofensivamente está deixando a desejar. Olha só, fiz um comparativo aqui do Igor Vinícius com o Mike no Campeonato Brasileiro. Os dois jogaram por outras equipes. O Mike pelo Palmeiras, o Igor Vinícius pelo São Paulo. O Mike jogou 11 partidas, o Igor Vinícius jogou 12. O Igor Vinícius também não deu nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro. Mas as assistências esperadas, o Igor Vinícius tem 0,67, o Mike tem 0,33. O Igor Vinícius tem o dobro. Grandes chances criadas, que poderiam ter resultado em assistência, num gol, por exemplo, 1-0 para o Igor Vinícius. Cruzamentos. O Mike tenta 0,3 por jogo em média e acerta 12,5% dos cruzamentos. O Igor Vinícius tenta 0,8, é mais que o dobro, e acerta 37,5. Contra 12 é 3 vezes mais. E o Igor Vinícius perde a posse de bola menos do que o Mike, 6,6 por jogo, e o Mike perdeu em média 8,6. Onde eu quero chegar com isso? Me parece que quando o Santos precisar de velocidade, profundidade, volume de jogo pelo lado direito, o Igor Vinícius tem que dar lugar ao Mike. É isso que eu acho. E isso tem tudo a ver com o lado esquerdo do campo do Santos também. Eu quero deixar claro, gente, que eu não tenho nada contra o Escobar. Eu reconheço o quão esforçado ele é, o quão efetivo ele é defensivamente falando, o quão importante ele pode ser para um esquema tático, mas não é porque eu penso isso que eu vou virar as costas para uma realidade. Ofensivamente, o Escobar é uma nulidade. E ontem o Santos precisava de volume pelos lados do campo. Eu disse na nossa live e repito aqui. Para mim, o Vojvoda tinha que ter voltado com o Souza no lugar do Escobar e o Igor Vinícius no lugar do Mike já do intervalo. Isso não aconteceu. O Vojvoda demorou para trocar esses jogadores. No fim, ele até fez essa troca, mas eu acho que poderia ter sido antes. E olha só, o Escobar, gente, defensivamente é um leão. Mas olha só, são 34 jogos na temporada, uma assistência, no dia 12 de fevereiro no Campeonato Paulista contra o Corinthians. Desde então, o Escobar jogou 29 partidas com a camisa do Santos no ano de 2025 e não deu nenhuma assistência. Desde 2018, eu fui lá atrás, eu levantei dados de quase 10 anos, há 10 anos atrás praticamente, desde 2018, o Escobar tem 7 assistências em incríveis 214 jogos. Isso dá uma média, 7 vezes 3, 21. Uma assistência a cada 30 jogos. É muito pouco. O lateral tem que saber defender, mas ele tem que ser uma arma ofensiva também. E o Escobar dá, em média, uma assistência a cada 30 jogos. A título de comparação, o Souza, só no Campeonato Brasileiro, já tem 2 assistências, contra nenhuma do Escobar. O Souza deu 2 assistências na Série B do ano passado, em que ele também não era titular. Então, em 27 jogos, que são... o Souza tem... Eu acabei perdendo aqui, mas o Souza tem 8 jogos em 2025 e o Souza fez 19 jogos em 2024. Ou é o contrário, me desculpem. Eu sei o número dos jogos, mas eu estou confundindo a temporada. Mas o fato é que no ano passado e nesse ano, juntos, o Souza fez 27 jogos e ele deu 4 assistências. Lembra que eu acabei de falar que o Escobar dá uma assistência a cada 30 jogos? Para alcançar essas 4 assistências do Souza, o Escobar precisaria de 120 jogos. O Souza fez isso em 27. Então, a lição que o Vojvoda precisa tirar é, quando precisar de presença no ataque, Souza e Igor Vinícius precisam jogar no lugar, respectivamente, de Escobar e de Mike. Pelo menos neste momento, a menos que o Vojvoda revolucione a condição desses 2 atletas no campo de ataque. E a última lição, para esse vídeo não ficar muito grande, Vojvoda precisa levar o Guilherme o mais próximo possível do gol. Aberto pelo lado do campo, para pegar o jogador no mano a mano e ir para cima, o Guilherme não serve. Ele faz gols,
já são 14 gols na temporada, eu não nego a importância dele. Se tirar os gols do Guilherme, ninguém mais praticamente faz gol nesse time. Mas veja só, contra o Grêmio, o Guilherme perdeu 23 vezes a posse da bola. Foi o maior número dele no Campeonato Brasileiro. Ele que no Campeonato Brasileiro inteiro perde, em média, 13,4 vezes a bola por jogo. Ontem foram 23. Contra o Red Bull Bragantino, onde ele também não fez um bom jogo, ele perdeu a posse 18 vezes, acima da sua média. Contra o Fluminense, no primeiro jogo do Vojvoda, 14 vezes a posse de bola ele perdeu, acima da sua média. Sob o comando do Vojvoda, ele perdeu 8 vezes a posse de bola contra o São Paulo, abaixo da média, e 10 contra o Galo, também abaixo da média. Não por acaso, contra o São Paulo, onde é que o Guilherme estava na hora do gol? Dentro da área. Ele sabe finalizar. Então por que não, Vojvoda? Bota o Souza para explorar o corredor pela esquerda e fala: Guilherme, dá um passinho para dentro, meu velho. Vai jogar ali como uma espécie de segundo atacante, mais próximo do Lautaro Dias. Você tem um bom poder de finalização. Sai dessa ponta esquerda aí, porque no mano a mano você tem dificuldade para superar os adversários. São vários os lances em que o Guilherme pega a bola, ele para na frente do marcador, cisca, 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 toca de lado ou toca para trás. Isso irrita o torcedor. Repito, não escondo, não apago a importância do Guilherme e os gols que ele fez, mas ele precisa ser potencializado. Aberto pela esquerda, ele acaba às vezes comprometendo. Assim como o Escobar às vezes compromete no ataque, o Mike tem comprometido e, especificamente ontem, o esvaziamento do meio de campo comprometeu o Santos. Então essas são 4 lições que o Vojvoda precisa tirar do jogo de ontem contra o Grêmio para potencializar ainda mais o trabalho do Santos. Mas o início do Vojvoda é promissor e ele devolveu a esperança para o Santista. Mas a gente precisa parar de perder ponto besta. Beleza? É isso, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês, pelas inscrições e podem contar sempre aqui comigo para que a gente faça um ótimo trabalho. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Uma boa noite e bom fim de tarde dessa quinta-feira e a gente se encontra provavelmente amanhã na sexta. Um abraço e até mais.